No final do século XII, um dos eventos mais chocantes da história medieval europeia abalou os fundamentos do poder real e da diplomacia internacional. Ricardo I da Inglaterra, conhecido pela posteridade como Ricardo Coração de Leão, um dos monarcas mais poderosos e respeitados da cristandade, foi capturado e mantido prisioneiro na Áustria por Leopoldo V, Duque da Áustria, que ousou exigir um resgate astronômico pelo rei inglês. Este evento extraordinário não apenas desafiou todas as convenções diplomáticas da época, mas também demonstrou que nem mesmo uma coroa real poderia proteger um monarca das consequências de suas ações políticas e militares. A prisão de Ricardo Coração de Leão se tornaria uma das histórias mais fascinantes de intriga internacional, ambição política e sobrevivência real da Idade Média. Se você está gostando deste conteúdo sobre os grandes mistérios e reviravoltas da história medieval, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os segredos mais impressionantes da realeza europeia. Para compreender completamente a magnitude e as implicações desta captura extraordinária, precisamos primeiro mergulhar no contexto político e militar complexo que levou a este evento sem precedentes na história da realeza europeia. Ricardo I ascendeu ao trono inglês em 1189, herdando não apenas a coroa da Inglaterra, mas também vastos territórios continentais que incluíam a Normandia, Anjou, Poitou e Aquitânia, tornando-o um dos senhores feudais mais poderosos da Europa Ocidental. Desde o início de seu reinado, Ricardo demonstrou ser um líder militar excepcional e um estrategista brilhante, mas também revelou uma personalidade complexa marcada por ambição desmedida, orgulho feroz e uma tendência a fazer inimigos poderosos através de suas ações impulsivas e frequentemente arrogantes. Sua reputação como guerreiro era lendária mesmo entre seus contemporâneos, e ele havia ganhado o apelido de Coração de Leão devido à sua coragem excepcional em batalha e sua liderança inspiradora durante os combates mais ferozes. O evento que eventualmente levaria à sua captura começou com sua participação na Terceira Cruzada, uma expedição militar massiva organizada pelos principais monarcas europeus para reconquistar Jerusalém das forças muçulmanas lideradas pelo lendário Saladino. Ricardo embarcou nesta cruzada em 1190, juntando-se ao rei Filipe Augusto da França e ao imperador Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico, numa aliança que inicialmente parecia promissora mas que rapidamente se revelaria problemática devido às personalidades conflitantes e ambições divergentes dos líderes envolvidos. Durante a cruzada, Ricardo demonstrou suas extraordinárias habilidades militares, conquistando importantes vitórias estratégicas, incluindo a captura da fortaleza praticamente inexpugnável de Acre após um cerco prolongado e brutal. No entanto, suas ações durante este período também criaram tensões significativas com seus aliados cruzados, especialmente com Leopoldo V da Áustria, que comandava um contingente substancial de tropas alemãs e austríacas. O conflito específico entre Ricardo e Leopoldo surgiu durante o cerco de Acre, quando uma disputa aparentemente menor sobre precedência e honras militares escalou rapidamente para uma humilhação pública devastadora que Leopoldo nunca esqueceria ou perdoaria. Durante as celebrações da vitória em Acre, Leopoldo havia orgulhosamente hasteado seus estandartes ducais ao lado das bandeiras reais de Ricardo e Filipe Augusto, uma demonstração simbólica importante de sua participação igual na conquista e seu status como um dos líderes da cruzada. No entanto, Ricardo, numa demonstração impulsiva de supremacia real e desprezo aristocrático, ordenou que os estandartes de Leopoldo fossem removidos e literalmente pisoteados no chão lamacento, alegando que apenas reis verdadeiros tinham o direito de exibir suas insígnias em posições de honra. Esta ação foi vista por Leopoldo e seus seguidores como uma humilhação intolerável e um insulto mortal à honra austríaca, criando uma inimizade pessoal profunda que teria consequências devastadoras para Ricardo nos anos seguintes. A situação política se complicou ainda mais quando Ricardo decidiu negociar um acordo de paz com Saladino sem consultar adequadamente seus aliados cruzados, incluindo Leopoldo. Este acordo, embora militarmente sensato dadas as circunstâncias difíceis da campanha, foi visto por muitos como uma traição aos objetivos originais da cruzada e como evidência da arrogância crescente de Ricardo. O rei inglês conseguiu garantir acesso cristão aos locais sagrados de Jerusalém e estabeleceu uma trégua de 3 anos, mas não conseguiu reconquistar completamente a Cidade Santa, deixando muitos cruzados, incluindo Leopoldo, profundamente insatisfeitos com os resultados aparentemente incompletos da expedição.
Esta insatisfação geral foi exacerbada pela percepção de que Ricardo havia priorizado seus próprios interesses políticos e territoriais sobre os objetivos religiosos coletivos da cruzada, alimentando ressentimentos que persistiriam muito após o fim da campanha militar. Quando Ricardo finalmente decidiu retornar à Inglaterra em 1192, ele enfrentava uma situação política doméstica cada vez mais precária. Seu irmão João sem terra estava conspirando ativamente para usurpar o trono inglês, aproveitando-se da longa ausência de Ricardo e formando alianças perigosas com inimigos tradicionais da Inglaterra, incluindo o rei Felipe Augusto da França. Além disso, os territórios continentais de Ricardo estavam sob pressão militar crescente, e sua presença pessoal era urgentemente necessária para manter a integridade de seus domínios. Estas pressões políticas forçaram Ricardo a acelerar sua viagem de retorno. Mas as rotas marítimas tradicionais através do Mediterrâneo e em torno da Península Ibérica eram controladas por inimigos ou eram extremamente perigosas devido à atividade de piratas e às condições climáticas adversas do inverno. Consequentemente, Ricardo tomou a decisão fatídica de viajar por terra através da Europa Central, uma rota que o levaria diretamente através dos territórios controlados por Leopoldo da Áustria. Esta escolha de rota foi extraordinariamente arriscada, considerando a inimizade conhecida entre os dois homens, mas Ricardo aparentemente acreditava que poderia viajar disfarçado ou que sua condição real lhe proporcionaria passagem segura de acordo com as tradições da hospitalidade medieval e as convenções diplomáticas da época. Esta confiança se revelaria tragicamente mal colocada, pois Leopoldo havia passado os meses desde o fim da cruzada planejando cuidadosamente sua vingança contra o rei inglês que o havia humilhado tão publicamente. Ricardo tentou viajar incógnito, disfarçado como um mercador comum, mas sua aparência distintiva, seus hábitos aristocráticos arraigados e seu sotaque claramente nobre tornaram quase impossível manter o disfarce por muito tempo. Além disso, ele estava acompanhado por um pequeno grupo de cavaleiros leais cujo comportamento e equipamentos também revelavam sua origem nobre, tornando o grupo inteiro suspeito aos olhos de observadores atentos. As tentativas de Ricardo de esconder sua identidade foram frustradas por vários incidentes menores, incluindo sua insistência em manter certas prerrogativas reais mesmo quando disfarçado, e sua incapacidade de adoptar convincentemente os maneirismos e a linguagem das classes mais baixas da sociedade medieval. A captura finalmente ocorreu em dezembro de 1192, próximo a Viena, quando Ricardo foi reconhecido e denunciado às autoridades austríacas. Segundo algumas versões da história, ele foi identificado por um anel real distintivo que continuava usando apesar do disfarce, enquanto outras fontes sugerem que foi traído por alguém de seu próprio séquito que havia sido subornado pelos agentes de Leopoldo. Independentemente dos detalhes específicos, a captura foi rápida e eficiente, demonstrando que Leopoldo havia estabelecido uma rede de inteligência eficaz ao longo das rotas de viagem possíveis que Ricardo poderia usar. Quando a notícia da captura se espalhou pela Europa, causou choque e indignação generalizados, não apenas devido à importância política de Ricardo, mas também porque a prisão de um monarca retornando de uma cruzada violava múltiplas tradições sagradas da cristandade medieval. De acordo com as leis canônicas da Igreja e as convenções cavaleirescas da época, os cruzados gozavam de proteção especial durante suas viagens, e a captura de um rei cristão por outro cristão era vista como um escândalo religioso além de uma violação diplomática grave. O Papa Celestino III condenou publicamente a ação de Leopoldo e ameaçou excomunhão, mas estas ameaças espirituais tiveram pouco efeito prático sobre o duque austríaco, que estava determinado a extrair tanto vantagem política quanto compensação financeira de sua captura valiosa. Leopoldo inicialmente manteve Ricardo em cativeiro em seus próprios territórios, mas rapidamente percebeu que precisava de apoio político adicional para manter um prisioneiro tão importante e politicamente explosivo. Consequentemente, ele transferiu Ricardo para a custódia do imperador Henrique VI do Sacro Império Romano Germânico, que tinha suas próprias razões políticas para querer manter o rei inglês como prisioneiro. Henrique via a captura de Ricardo como uma oportunidade única de fortalecer significativamente sua posição política na Europa e de extrair concessões valiosas da Inglaterra, que estava desesperada para garantir o retorno de seu rei. O imperador e Leopoldo estabeleceram conjuntamente um resgate astronômico de 150.000 marcos de prata, uma quantia que representava aproximadamente 2 a 3 vezes a receita anual total da coroa inglesa, tornando-se um dos resgates mais altos jamais exigidos na história medieval europeia.
Esta quantia era tão extraordinária que sua arrecadação exigiria esforços financeiros sem precedentes por parte do governo inglês e imporia um fardo econômico severo sobre todos os súditos de Ricardo, desde os nobres mais ricos até os camponeses mais pobres. Para colocar esta quantia em perspectiva, o resgate era suficiente para financiar exércitos inteiros por anos ou para construir algumas das maiores catedrais da Europa. A arrecadação do resgate tornou-se uma operação nacional massiva na Inglaterra, coordenada pela mãe de Ricardo, Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas e politicamente astuta da Europa medieval. Leonor, que já havia demonstrado suas habilidades administrativas excepcionais durante as ausências anteriores de Ricardo, organizou um sistema de coleta sistemática que incluía impostos especiais sobre a nobreza, confiscação de tesouros de igrejas e monastérios, e contribuições forçadas de todas as classes sociais. A própria igreja inglesa foi obrigada a contribuir significativamente, melting ornamentos preciosos, cálices de ouro e outros objetos sagrados para ajudar a pagar o resgate real. Durante seu cativeiro, que durou aproximadamente 1 ano e 3 meses, Ricardo foi mantido em condições relativamente confortáveis, apropriadas para seu status real, mas permanecia firmemente sob guarda constante. Ele foi alojado em vários castelos imperiais, incluindo períodos em Durtem e Trifels, fortalezas que eram simultaneamente impressionantes em sua arquitetura e virtualmente impossíveis de escapar devido à sua localização em penhascos rochosos e suas defesas elaboradas. Durante este período, Ricardo manteve correspondência regular com a Inglaterra e com outros aliados, coordenando esforços políticos para garantir sua libertação e tentando minimizar os danos políticos causados por sua ausência prolongada do reino. As negociações para sua libertação foram extremamente complexas e envolveram não apenas o pagamento do resgate financeiro, mas também várias concessões políticas significativas que alterariam permanentemente o equilíbrio de poder na Europa Ocidental. Ricardo foi forçado a reconhecer Henrique VI como seu senhor feudal, uma humilhação política profunda que efetivamente subordinava a Inglaterra ao Sacro Império Romano Germânico, pelo menos nominalmente. Além disso, ele teve que concordar em fornecer apoio militar futuro para as campanhas imperiais e fazer outras concessões territoriais e políticas que enfraqueceram significativamente a posição internacional da Inglaterra. O impacto econômico do resgate sobre a Inglaterra foi devastador e duradouro, criando dificuldades financeiras que persistiriam por décadas após a libertação de Ricardo. A arrecadação da quantia astronômica exigida necessitou da implementação de impostos extraordinários que afetaram todas as camadas da sociedade inglesa, desde a alta nobreza até os camponeses mais pobres. Muitas propriedades nobiliárquicas foram temporariamente confiscadas ou hipotecadas para contribuir para o resgate, e inúmeras famílias aristocráticas se encontraram em dificuldades financeiras permanentes após serem forçadas a liquidar suas riquezas para o esforço nacional. O sistema monetário inglês foi severamente tensionado pela necessidade de converter rapidamente grandes quantidades de bens em espécie aceita pelos captores de Ricardo. A libertação finalmente ocorreu em fevereiro de 1194, após negociações prolongadas e o pagamento da maior parte do resgate exigido. A cerimônia de libertação foi cuidadosamente orquestrada para maximizar a humilhação política de Ricardo, forçando-o a participar de rituais de vassalagem que simbolicamente subordinavam a Inglaterra ao Império. No entanto, uma vez livre, Ricardo demonstrou sua resiliência característica e habilidade política, rapidamente trabalhando para reverter algumas das concessões que havia sido forçado a fazer durante o cativeiro. O retorno de Ricardo à Inglaterra foi recebido com celebrações massivas, mas também revelou a extensão dos danos políticos causados por sua ausência prolongada. Seu irmão João havia usado o tempo para consolidar significativamente seu próprio poder e havia estabelecido alianças que tornariam a situação política doméstica permanentemente instável. Além disso, os territórios continentais de Ricardo haviam sofrido perdas consideráveis para Filipe Augusto da França, que havia aproveitado astutamente a ausência do rei inglês para expandir agressivamente o domínio francês. As consequências a longo prazo da prisão de Ricardo foram profundas e duradouras, afetando não apenas sua própria posição política, mas também estabelecendo precedentes perigosos para as relações internacionais medievais. O evento demonstrou que nem mesmo a mais alta posição social poderia proteger completamente um indivíduo das consequências de suas ações políticas e militares, e que a diplomacia medieval era um jogo extremamente perigoso onde insultos pessoais podiam ter ramificações devastadoras.
A captura também revelou a importância crítica das alianças políticas e da necessidade de manter relações respeitosas mesmo com adversários aparentemente menores. Para Leopoldo da Áustria, a captura de Ricardo representou simultaneamente uma vingança pessoal satisfatória e um triunfo político significativo que elevou consideravelmente seu prestígio entre a nobreza europeia. No entanto, sua ação também o colocou em conflito permanente com a Igreja e criou tensões diplomáticas que persistiriam muito além de sua própria vida. A condenação papal e a reputação de quebrar as leis sagradas da hospitalidade cristã mancharam permanentemente sua reputação histórica, demonstrando que mesmo vingança aparentemente justificada poderia ter custos morais e políticos significativos. A história da prisão de Ricardo Coração de Leão permanece como um dos episódios mais fascinantes e reveladores da política medieval europeia, ilustrando a complexidade das relações internacionais da época e os perigos inerentes ao orgulho real descontrolado. O evento também demonstra como conflitos pessoais entre líderes podiam escalar rapidamente para crises internacionais com consequências econômicas e políticas devastadoras para populações inteiras. Esta lição sobre as interconexões entre política pessoal e nacional continua relevante para nossa compreensão moderna das relações internacionais e da importância da diplomacia cuidadosa. Em última análise, a captura e resgate de Ricardo Coração de Leão representa um momento crucial na história medieval que ilustra tanto as possibilidades quanto os perigos do poder real na Idade Média. A história serve como um lembrete poderoso de que mesmo os mais poderosos podem encontrar-se vulneráveis quando suas ações criam inimigos determinados, e que a arrogância política frequentemente carrega consequências imprevistas e devastadoras que podem afetar não apenas o indivíduo, mas nações inteiras por gerações futuras.